Será que existe alguma possibilidade do atacante holandês Memphis ser vencido pelo cansaço e desistir da renovação de contrato com o Corinthians? Entendam por que o jovem meio-campista André pode se tornar mais um grande problema para o treinador Fernando Diniz dentro de campo. E a diretoria do Corinthians atrasa mais uma vez os salários dos jogadores, mas dessa vez promete data para resolver. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre salários atrasados. Mais uma vez, a diretoria do Corinthians atrasa os salários dos jogadores do elenco do futebol masculino profissional, mas dessa vez garante data para resolver o problema e efetuar os pagamentos. Mais uma vez, os jogadores do Corinthians estão convivendo com atrasos em seus salários, os valores, os pagamentos referentes ao mês de julho estão atrasados, mais precisamente desde a última sexta-feira, dia 7 de agosto. Dessa vez, a diretoria do Corinthians promete resolver e pagar resolver essas pendências já na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. Então, estamos vendo uma situação financeira do Corinthians piorando cada vez mais. Cabe destacar que durante o período da paralisação para a Copa do Mundo, 2 meses consecutivos também acabaram sendo atrasados, e também tem os detalhes envolvendo os direitos de imagens dos jogadores que estão atrasados desde o dia 20 de julho. Então, nesse momento, a diretoria do Corinthians tem duas pendências com o elenco profissional: os direitos de imagens, que venceram no dia 20 de julho, e os salários referentes ao mês de julho, que, como eu disse, estão atrasados desde a sexta-feira, dia 7 de agosto. Cabe destacar que os salários dos funcionários, tanto do Parque São Jorge quanto do CT Dr. Joaquim Grava, foram pagos corretamente. A minha opinião quanto a mais uma vez os salários dos jogadores estarem atrasados é a seguinte: estamos falando de um problema que, na verdade, não é, por exemplo, o Corinthians atrasar o salário na sexta e pagar o salário na segunda-feira, dia 10. O problema é a frequência que esses atrasos estão acontecendo. Por exemplo, no período da Copa, 2 meses seguidos atrasando. No primeiro mês atrasou ali 5 dias, uma semana. Depois, no outro mês, acabamos tendo mais de 10, 12 dias, quase 2 semanas de atrasos. Direitos de imagem já estão atrasados. Então, um clube do tamanho do Corinthians não pode tratar atrasos em salários como algo normal. E, infelizmente, hoje, isso dentro do Corinthians acabou virando uma frequência. Acontece, está acontecendo diretamente. Ah, mas o capitão, é apenas um dia de atraso, vão atrasar aí 3 dias. Não pode. Porque se de repente as coisas não derem certas contra o Bragantino, o que vão dizer? Ah lá, os salários estão atrasados. Então a diretoria do Corinthians não pode abrir brecha para isso, mas infelizmente abrem. Vejam a situação qual o Corinthians chega. Atrasos, atrasos, atrasos e atrasos. Não estão conseguindo honrar os compromissos básicos. É por isso que eu falo para vocês há muito tempo. O modelo associativo não tem mais jeito. Se não profissionalizar, infelizmente, essa é uma opinião minha, eu acredito que a maioria vai concordar, a situação vai piorar cada vez mais, infelizmente. E agora vamos falar sobre um novo problema que o treinador Fernando Diniz pode ter dentro de campo. O jovem meio-campista André sentiu dores no jogo em que fomos eliminados da Copa do Brasil para o Internacional
E por enquanto é dúvida para o próximo compromisso, que será domingo, diante do Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente, esse segundo semestre, acabamos de voltar aos jogos, o departamento médico do Corinthians já está sendo bastante ocupado. Como, por exemplo, aí as duas últimas lesões que chamaram muita atenção de todos. Zacarias Labiá rompeu o ligamento cruzado, volta somente na próxima temporada. Culpa, gramado da Neoquímica Arena. Yuri Alberto, lesão muscular, grau 2. Gramado da Neoquímica Arena pode ter contribuído por essa lesão. Então, o departamento médico do Corinthians passou a encher novamente. Começamos o segundo semestre com o departamento médico praticamente vazio e agora está acontecendo essa situação. E para piorar, temos informação, segundo o meu timão, o volante André, que deixou o jogo contra o Internacional na noite da última quinta-feira, antes da metade do segundo tempo, foi substituído. Fez tratamento com gelo no posterior da coxa direita e nesse momento é dúvida para o próximo compromisso diante do Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que na quinta-feira, dia 13, Corinthians tem o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América contra o Rosário Central. Então, se o André não tiver 100%, absolutamente que ele deverá ser preservado, pensando nesse compromisso contra o Rosário. Claro, se o jogador não tiver uma evolução, exames deverão ser feitos para identificar se não existe nenhuma lesão no jogador. A minha opinião quanto ao André ter sentido dores no posterior da coxa direita é a seguinte. O que eu posso falar para vocês? Perder o André nesse momento, nem que for para o jogo contra o Bragantino, é complicado para o Fernando Diniz. Mas, capitão, tem o Carrilho, tem o Matheus Pereira, que não estão correspondendo. O André também não foi bem, por exemplo, no jogo contra o Internacional. Mas é um jogador que, para mim, hoje, tem uma capacidade maior de resolver os confrontos do que quem pode substituí-lo. Então, eu, particularmente, não gostaria que o André ficasse de fora, nem do jogo contra o Bragantino, muito menos na decisão da Libertadores. Corinthians treina no sábado, 8/8, será o último trabalho antes do jogo contra o Bragantino. A escalação oficial saiu uma hora antes do jogo. O jogo vai ser às 18h30, então saberemos exatamente somente no domingo, às 17h30. Tomara que o André tenha condições de jogo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais assuntos do momento envolvendo o nosso Corinthians, as negociações com o atacante holandês Memphis, devido à demora em resolver se renova ou não. Será que existe alguma possibilidade do próprio atacante holandês ser vencido pelo cansaço e desistir de renovar o seu contrato com o Corinthians? Vamos lá. Conforme estamos acompanhando essa última semana, foram dias de expectativas envolvendo o anúncio da renovação do contrato com o Memphis. Primeiramente, o Memphis teve que vir ao Brasil, fazer exames médicos, testes físicos, e foi o que aconteceu. O Memphis chegou na última terça-feira de madrugada, dia 4, fez exames médicos em um hospital no próprio dia 4, no dia 5 foi até o CT, fez vários testes físicos, exames que não apontaram nada de errado com o jogador. E a partir dali, começamos a contar as horas para o anúncio da renovação. E aí que começaram os problemas que eu já estava falando para vocês. Que falavam uma coisa, era resolvida, colocavam outra. Barreiras, na verdade. A parte política do Corinthians que não quer a renovação do contrato. O Memphis, como eu disse, aprovado em tudo. E aí começaram as possíveis divergências envolvendo cláusulas contratuais. O staff do Memphis querendo garantia que o Corinthians não vai atrasar as parcelas da dívida que o clube tem com ele. O jogador aceitou redução de salário,
aceitou abrir mão de tudo que ele tinha de benefícios, bonificações, não cobrar juros da dívida. E agora nós temos alguns detalhes que chamam a atenção. Por exemplo, segundo o GE, a divergência principal é a chamada cláusula Rojas, que o staff do jogador quer garantia que o Corinthians não vai atrasar. Se atrasar, aí vão cobrar juros e tudo mais, e de repente até romper o contrato de forma unilateral. E a diretoria do Corinthians, pelo que se fala, quer seguir a lei geral do esporte, que só poderá romper o vínculo em caso de atraso de 2 meses. E um outro detalhe que, segundo o GE, também chama atenção, que o staff do jogador pediu a atualização da dívida, que passaria de 42 milhões, que estávamos noticiando sem juros, passando para 51 milhões. Aí estamos falando de 9 milhões de reais a mais. E o caso segue sem solução. Por exemplo, na última sexta-feira, dia 7, era para ter acontecido uma gravação na Neoquímica Arena, mais precisamente na estátua de São Jorge, que faria parte do anúncio da renovação do jogador. A diretoria do Corinthians travou essa gravação. Enquanto não assinaram o contrato, não é para dar seguimento ao que vem sendo feito pelo marketing e comunicação para o anúncio da permanência do atleta. E aí vem a questão. Depois de tudo isso e tudo que vem acontecendo, será que o Memphis pode desistir? Uma coisa é fato. O Memphis precisa também seguir a carreira dele, precisa treinar. Ele precisa trabalhar. E, infelizmente, sabemos que o principal não é parte física, salários, multa, dívida e tudo mais. São as questões políticas. São os políticos que hoje fazem a cabeça do presidente, que não querem a permanência do jogador. E o Memphis, o próprio Memphis, sabe disso. Então, eu acredito que as próximas horas serão decisivas. Eu acredito que esse final de semana será decisivo pela permanência do jogador ou não. Não estou aqui dizendo que o Memphis vai desistir, ainda não se tem nada sobre isso, mas algo terá que ser definido nas próximas horas. Enfim, vamos aguardar. Nesse sábado, 8 de agosto, informações garantem que novas reuniões vão acontecer para tentar um desfecho final de tudo isso. Então, vamos ter que continuar aguardando. A minha opinião quanto a essa questão, se de repente o Memphis pode ser vencido pelo cansaço e desistir de renovar o contrato com o Corinthians, é a seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que o Memphis não vai desistir. Porque o Memphis sabe que é isso que estão tentando fazer. Mas vamos analisar. Vamos nos colocar no lugar do Memphis. Agora, uma coisa é fato. O Memphis sabe das coisas. O Memphis já criticou esses políticos. Então, vamos fazer a reflexão. Vamos nos colocar no lugar do Memphis. O jogador vem, faz os exames, faz os testes, é aprovado em tudo. O Memphis sabia que alguns estavam torcendo para ele ser reprovado, principalmente em algo envolvendo o seu joelho. Ele foi aprovado em tudo, foi até a arena, aceitou abrir mão de alguns detalhes, e aí as coisas simplesmente não acontecem. O principal travamento hoje, entendam uma coisa, eu não estou aqui para dizer para vocês se o Memphis vai desistir ou se ele vai aguentar, mas vai chegar uma hora que alguém vai ter que desistir. Ou o lado do Corinthians desistir de toda essa palhaçada, o presidente Osmar Stabile tomar uma atitude, resolver as coisas de uma vez, ou de repente até o próprio jogador tomar uma atitude, porque o Memphis tem que trabalhar, tem que jogar. E tudo isso, na verdade, se tornou uma grande palhaçada. Se o Memphis não permanecer no Corinthians, não é por causa de cláusula contratual, não é por causa de valor da dívida, não é por causa de juros ou alguma coisa assim, e sim por causa da parte política, a politicagem. É ano de eleição no Corinthians. Estão ameaçando deixar de apoiar o Osmar Stabile, alguns vitalícios, alguns conselheiros, na verdade, vitalícios, trienais, vitalícios. E se ele perder esse apoio, a eleição que para ele já vai ser muito difícil, nem sabe se vai poder concorrer. Então ele está se apegando a isso hoje. Veja a situação que esse modelo associativo traz para o Corinthians.
Então, se o Memphis pode desistir ou não, algo vai ter que acontecer nas próximas horas. Isso não pode ficar assim. O presidente do Corinthians precisa se comportar como um presidente do Corinthians e não sumir como se nada tivesse acontecendo. Vejam a situação, daqui a pouco vai completar uma semana que o Memphis veio e nada foi resolvido. Enfim, então, é só analisarmos. Se fosse você no lugar do Memphis, você iria aguentar até quando? É o que eu estou dizendo, vai ter que chegar um momento que alguém vai ter que ceder ou desistir. Eu já falei para vocês, eu torço pela permanência do Memphis. E é por isso que eu sempre mantive a cautela aqui. Ah, vai renovar, vai anunciar. Eu sempre falando para vocês, vamos manter a cautela, porque eu sei o que estão fazendo. Capitão, por que você não cita nomes? Porque eu não tenho prova. Eu venho aqui e falo alguém, e aí, como que eu vou provar? Sei que essas pessoas estão, mas eu não tenho como provar que estão agindo contra a permanência do jogador. Enfim, é por isso que esse modelo associativo já era, não dá mais. Então, se o Memphis pode desistir ou não, é o que eu acabei de falar para vocês. É só nos colocarmos no lugar do jogador e cada um fazer a sua reflexão. Uma coisa é fato, nas próximas horas, alguma solução terá que ser, alguma definição final terá que acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!